Boa noite. Sejam bem-vindos à Universidade Livre do Espírito. Muito importante que vocês estejam aqui hoje, porque nada é por acaso. Estar num ambiente espiritual é um convite que a própria pessoa se faz para uma jornada em direção a si mesmo. E este é o lugar. A ULI se propõe a isso, a que você encontre a você mesmo, encontre a sua essência. Quem esteve aqui na aula inaugural, levante o braço, por favor. Pouca gente, a maioria não esteve, né? Então, vocês que não estiveram aqui, aos poucos vocês vão conhecer esta instituição, como é que ela foi fundada, quais as peripécias, os caminhos que nos fizeram chegar até aqui. O curso básico de Espiritismo é uma nova forma de falar de Espiritismo, né? Mais do que um curso, é uma forma de você se expressar, de você se colocar. Vocês não vão assistir palestras, vocês vão assistir diálogos, vocês vão assistir a vocês mesmos falando sobre o espiritual. É também uma nova forma de lidar com o espiritual, sabendo que o espírito que você acha que deve acreditar que existe é, na verdade, uma autopercepção. Adquirir essa consciência de que é espírito é fundamental para a vida na Terra. Tudo que vocês estão vendo, que está acontecendo lá fora, é pela falta desta percepção. Não é pela falta de uma religião, não é pela falta de fé, é pela falta de um sentido para a vida, considerando que você é um espírito. As pessoas estão perdidas porque não se percebem um espírito. Acha que tem que acreditar, que tem que ter fé. No entanto, só precisam se perceber. A nossa aula de hoje, a aula número 1, vocês vão ter 20 aulas ao todo, é sobre o que é o Espiritismo. Provavelmente vocês já sabem o que é o Espiritismo. Provavelmente. Se estão aqui, tem uma ideia do que seja o Espiritismo, né? Trata de espíritos. Mas eu gosto de fazer uma outra pergunta, não é o que é, mas para que serve? Qual é a utilidade prática do Espiritismo? O que você acha que é útil para você ao conhecer o Espiritismo? É como se eu perguntasse a vocês, para que serve um martelo? Para bater, preferencialmente num prego. Para que serve uma tesoura? Para cortar. Então, para que serve o Espiritismo? Qual é a utilidade prática do Espiritismo? Alguém poderia me responder? Para que serve? Um microfone para todo mundo ouvir o que ela tem a dizer. Você não precisa pegar no microfone, não, é só falar. Eu creio que é para nos ajudar a mudarmos a nossa percepção sobre nós mesmos e sobre tudo que nos cerca. Ok. Quem mais? Seu nome é? Marta. Marta. Aqui. Basta limpar uma vez só, que só você vai pegar. Isso. Mas seu nome? Mabel. Mabel. É Má e é Bel. Isso, Mabel. Melhor com Mel. Para que serve o Espiritismo? O Espiritismo, para mim, me trouxe uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada. E isso me deu assim uma visão de Deus, uma visão de religião, religiosidade. O Espiritismo serve para Uma fé raciocinada.
Não serve para quê o Espiritismo? Para compreender melhor esta fé. Ok. Quem mais? Para que serve o Espiritismo? Aqui, ele quer falar. Como é seu nome? Átila, o rei dos Hunos. Pergunte a ele. Para que serve o Espiritismo, Átila? Você vai ter uma melhor compreensão do nossa presença aqui, para que a gente veio. Para que a gente está aqui? Para que a gente veio? Ótimo, Átila. Você é? Luana. Para que serve o Espiritismo, Luana? Para a gente se perceber enquanto espírito. Para a gente se perceber enquanto espírito. Ela quer falar. Como é o nome? Larissa. Pergunte. Larissa, para que serve o Espiritismo? Eu acho que serve para várias coisas, mas para confortar, né, diante de alguma perda, Para principalmente confortar diante de perdas. Ok? Qual é seu nome? Daniele. Para que serve o Espiritismo, Daniele? para viver melhor. Para viver melhor. O de trás. Qual é o nome dele? Ele. Pulou você. Serviço ao próximo. Como é seu nome? Helder. Helder. Para Serviço ao servir ao próximo. Para que serve? Eu disse. Eu Na disse. realidade, eu também concordo até com algumas pessoas que já falaram. Eu acho que mais para a gente compreender de fato que a gente está aqui e o que a gente busca no nosso desenvolvimento. Tá. Antes da próxima pessoa responder, que vai ser quem? Ela. Tudo que foi dito aqui não é. Tudo que disseram não é. Vamos ver se alguém acerta na mosca. Como é seu nome? Daniela. Daniela. Tem Isso. Daniela e Daniela. Daniela, Isso. para que serve o Espiritismo? Eu acho que para nos dar uma visão do plano que Deus tem nas nossas vidas, né? Quanto espíritos. Ainda não. Ninguém está acertando. De verde, para que serve o Espiritismo? Seu nome? Kátia, Kátia. Para que serve o Espiritismo, Kátia? eu diria que seria para amar o próximo incondicionalmente. Não, não é para isso. Ali, tem uma pessoa sábia ali. Essa vai responder. Seu nome? Eu já estou falando que não é nada disso, mas no meu entendimento, maior compreensão e aceitação. Nada disso. Como é seu nome? Conceição, Conceição, não é não, Conceição? Será que ninguém? Deve ter uma pessoa que saiba, né? Eu quero encontrar uma pessoa que saiba. Aquele casal ali, ó, eles dois estão conversando, eles estão confabulando, eles sabem. Pergunte aí. Primeiro ele, depois ela. Qual é o seu nome? Miguel, Miguel de Eu vim- Cervantes. Para que serve o Espiritismo, Miguel? eu vim aqui para descobrir também. Para quê? Então vamos perguntar a ela. Eu acho que eu estou errada, né? Porque eu concordo um pouquinho com cada um aqui. Também. Precisamos descobrir para que se serve. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Está todo mundo com receio, né? De ser reprovado. Né? Mas vamos lá. Cada um de vocês disse algo que é importante, claro. Mas a gente precisa entrar no cerne da questão. Alguém sabe o que é sarrafo? Sabe o que é sarrafo? Para quê? Um limitador de... Não, não é de bater, não. Um sarrafo é uma madeira para delimitar uma altura. Então, o sujeito que corre para pular salto em altura, tem um sarrafo lá para ele pular. Ele pulou, caiu do outro lado na espuma, ele volta
corre, pula de novo, consegue pular, não derruba o sarrafo, cai na espuma, aí ele olha assim, eu vou aumentar o sarrafo. Aí ele bota mais 1 centímetro ou 2, corre, pula, consegue. Cai na espuma, volta, corre de novo, consegue. Espera aí, eu vou aumentar o sarrafo. Ele aumenta mais 2 centímetros. Colocou lá, olhou, mediu a distância, correu, derrubou. Ele, poxa, eu vou tentar de novo. Coloca o sarrafo na mesma altura, toma uma distância maior, corre e salta, consegue. Opa, consegui. Mas eu ainda não vou aumentar, porque eu pulei e não deu certo a primeira vez, eu vou a terceira vez agora. Corre, derruba. Talvez o meu limite não seja esse. Seja 1 centímetro a menos, ou é esse, vamos ver se é esse. Corre de novo e consegue saltar, cai do outro lado. Ele chegou no limite dele. O sarrafo é um horizonte. É um horizonte. O Espiritismo serve para você ampliar o seu horizonte. O Espiritismo serve para mostrar a você que o horizonte, os limites que você estabeleceu para você, são pequenos. O sarrafo está aqui embaixo e você pula até com facilidade. E você acha que este é o seu limite. Quando, na verdade, hoje se salta 2,5 metros, muito maior do que a altura de um ser humano. Um corredor, um saltador profissional, ele salta 2,54 metros, que é 40 centímetros acima de uma porta. Ele consegue saltar. E, pasmem, ele salta de costas. Ele não salta de frente, não. Ele salta de costas. Olha que coisa fantástica, até sem ver. O Espiritismo é um horizonte além do horizonte que vocês tiveram até hoje. Horizonte filosófico, horizonte religioso, horizonte empírico, qualquer que seja o seu horizonte, quando você se depara com aquilo que o Espiritismo tem a lhe oferecer, você sobe o sarrafo. Epa, eu estava me limitando. Eu não sou isto que disseram que eu era. Eu sou muito mais do que isso que disseram que eu era. Quem disse? A cultura, a religião, a família, a sociedade. E você acreditou que você era uma pessoa má, você acreditou que você tinha um pecado original, você acreditou que você morre, você acreditou que você se destrói, você acreditou em um bocado de coisa e construiu sistemas, protocolos mentais com o sarrafo lá embaixo. Para que serve o Espiritismo? Para ampliar o horizonte espiritual. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Ou vocês vão continuar limitando-se, punindo-se pelas próprias crenças, punindo-se. O Espiritismo serve para você subir o sarrafo. Agora o sarrafo não é bater nos outros, não, né? Subir o horizonte. O horizonte antigamente era assim. Átila aprendeu que ele tinha que ser uma pessoa boa para ter uma boa vida após a morte. O horizonte era esse. Que interessava ele fazer o bem para merecer uma recompensa.
Ou se ele não acreditasse em vida após a morte, assim, eu vou fazer o bem porque eu me sinto bem, faz bem às pessoas, pronto, é só isso, morreu, acabou. Esse era outro horizonte. Mas o máximo horizonte é esse. Há uma vida boa após a morte para quem procede bem. Há uma vida má após a morte para quem procede mal. Vamos subir o sarrafo, porque não é assim que funciona. Então eu boto ali a madeira, pulo, caio na espuma, derrubando ou não a vara, eu caio na espuma. Não importa se eu conseguir ou não conseguir, eu vou cair na espuma. Porque a crença é, se você não conseguir, você se esborracha no chão. Não é assim que acontece. Qualquer um que pular vai cair na espuma. Seja bom saltador, seja mau saltador, cai na espuma. Caiu na espuma, fez a vara está lá ou a vara está no chão, você volta sempre. Para quê? Para um novo horizonte. Então, não é o depois da morte. Há uma continuidade. Então, meu horizonte não é para onde eu vou depois da morte, não. É para que eu existo. Porque eu sempre vou estar nessa espiral de ir e vir. Você acha que você deve trabalhar para ganhar dinheiro só para comprar um prato de comida? Ou você deve trabalhar para ganhar dinheiro para que lhe seja útil sempre que necessário? Sempre que necessário. Então, pensar numa vida após a morte como o resultado de uma vida num corpo físico é imediatismo, é pouco. Estão entendendo? Se não entendam, levante o braço. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu quero interagir com vocês. Entendem que o horizonte de pensar numa vida após a morte, exclusivamente isso, como finalidade do viver, é pouco? Entendem isso? É pouco. Entendeu, Átila? Então vocês vão saber, no curso básico de Espiritismo, no ciclo 1 da Universidade Livre do Espírito, para que serve o Espiritismo. Não é para se salvar. Ninguém está aqui para se salvar. Não tem ninguém em perigo. O Espiritismo, sabe para que ele é útil também? Você está caminhando numa estrada, caminhando, aí para, porque tem um abismo. Sabe para que serve o Espiritismo? Para lhe empurrar, para você descobrir que você pode voar. É para isso que serve, é para lhe empurrar, não é para lhe tirar. É para dar a você condições de você perceber que você pode ultrapassar qualquer obstáculo, qualquer. Você não tem que ser salvo. Salvo de quê? Se você é imortal, se você é indestrutível, de que ser salvo? Quem te condenou senão você mesmo? O Espiritismo é uma doutrina que trata da origem e destino dos espíritos e das relações com o mundo material, conosco. Espiritismo tem que ter espírito. Você veio aqui para lidar com espíritos. O que são espíritos? Pessoas. O que são pessoas? Espíritos. Não tem diferença. Farinha do mesmo saco. Encarnado, desencarnado, é tudo a mesma coisa. É tudo igual. Ah, porque eu sou santo. Ô, meu amigo, baixe sua bola. Vem aqui para a terra. Vá. Não tem negócio de santo, não. Ah, eu sou um obsessor.
Baixe sua bola, você também é gente boa. Não, não tem diferença. É tudo igual. Ah, porque um espírito vai me perseguir? Como assim? Eu vou correr? Não, vamos conversar. Por que eu vou ter medo de espírito? São pessoas. Não fazem nada mais do que qualquer outra pessoa pode fazer. Ah, mas eu sou um mentor. Baixe a sua bola lá. Venha conversar como gente. Ser humano. Só tem ser humano desencarnado. Que tal? É isso que vocês ouvem? Ou vocês ouvem falar que tem uma casta espiritual superior e uma casta inferior? Não é assim. São bilhões de seres humanos encarnados e bilhões de desencarnados, quase 3 vezes mais. São 25 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados. Que tal? Gente. Então, a pessoa que tem medo de espíritos é um medo infantil, porque não considera pessoa, considera um ente sobrenatural. Vamos ampliar o sarrafo, o horizonte. Medo de espíritos é a ignorância de não perceber e não saber que são pessoas. Então, digamos que eu seja pai de Átila. Posso, Átila? Digamos que eu seja pai de Átila. Estou aqui, ele me ama, eu amo, meu filho e tal. Desencarno. Desencarnei tem 1 mês. Eu me aproximo de Átila. Vai ter medo de mim? Por que vai ter medo de mim? Por um condicionamento. Deveria ter medo de mim? Não. Mas condicionado pela cultura, pelos preconceitos, pela natural ignorância, vai ter medo. Eu vou dizer, eu sou Átila, é seu pai, que nada, ele está ali tremendo, capaz de correr. Uma mão desse capaz de correr com medo. Temos que ampliar nossos horizontes de percepção do que é o espiritual. Tornamos o espiritual sobrenatural. Pronto, acabou. Transformamos a morte em algo absurdo e destrutivo. Não entendemos que é só um fenômeno biológico, como o nascer é um fenômeno biológico. A reencarnação é um fenômeno biológico. A desencarnação é um fenômeno biológico. Mas a gente acha que é uma tragédia. A tragédia da morte é a saudade. Essa é a tragédia. Só isso. Saudade. Nada mais do que isso. O Espiritismo é a doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e de suas relações com o mundo material. O Espiritismo tem data de surgimento, porque é uma doutrina, isto é, um conjunto de conceitos pautados, fundamentados na realidade. Não existe espíritos porque eu acredito, não. Existe porque é realidade. Não acredito nisso ou naquilo. É porque é um dado da experiência sensorial. Se alguém disser a você, acredite, tenha fé. Não. É porque é. Se eu perguntar a vocês assim, você acredita que essa cadeira existe? Adenal, não tem negócio de crença, não. Ela existe porque ela está aí, eu posso pegar, ver, sentir, sentar. Eu não preciso acreditar, porque se eu tiver com os olhos fechados, está aqui, eu me sento. Não é fé. Espírito não é questão de fé. É real. O Espiritismo não depende de um livro. Está escrito. Como assim está escrito? Quanta coisa está escrita? Não precisa que está escrito. Mas a Bíblia diz que não existe. Sim. Quem
acredita que a Bíblia é um livro sagrado e que é a palavra de Deus, vai achar que está certo. Mas é apenas um livro, como todo livro é apenas um livro. Com todo o respeito a quem acha que não. Entendeu, dona Luana? Entendeu, dona Daniele? Entendeu, Daniela, né? Entendeu, Eudes? Entendeu, Helder? Olha. Márcia. Ah, Marta, desculpe. É a idade. Origens do Espiritismo. Alguma pergunta até aí? Ninguém tem? Ou está com medo de dizer que está errado? Origens do Espiritismo. O Espiritismo nasceu, surgiu, 18 de abril de 1857. Não confunda Espiritismo com fenômeno mediúnico, com aparições, com mediunidade. Espiritismo, a doutrina chamada Espiritismo, ou doutrina espírita, surgiu em Paris, 18 de abril de 1857. Antes não existia espiritismo, existiam fenômenos. Porque espírito é gente, existe desde quando? Desde que gente é gente. Então, fenômenos espíritas ou fenômenos mediúnicos existe desde que a humanidade existe. Mas uma doutrina que explique, uma doutrina que trouxe conhecimentos a partir de contatos com espíritos, foi essa daí, 18 de abril de 1857. Quem trouxe, vou falar dele já já. O que acontecia nessa época em Paris? Eu coloquei ali, momento histórico, 4 ismos. O Espiritismo surgiu em meio a esses 4 ismos. O primeiro, e muito importante, que vigora até hoje, o Iluminismo. Sabe o que é o Iluminismo? Iluminismo. Até o século XVII, mais ou menos, século XVIII, quem ditava o saber era a religião. A religião dizia o que era verdade e o que era mentira. Galileu Galilei disse que a Terra girava em torno do Sol, mas a religião disse que não, o centro do universo era a Terra e que o Sol girava em torno dela. E todo mundo acreditava em quem? Na religião. O iluminismo quer dizer, você, ser humano, tem luz, razão para dizer o que é e o que não é. Não pode ser ditado pela fé, pela religião. Então, o iluminismo é um movimento que começou lá, século XVI, XVII, de valorização, a partir da Renascença, de valorização do ser humano. Entende? Do conhecimento humano. E não da religião. Então, o iluminismo foi o início da queda do valor da fé para o estabelecimento do que é a verdade. E o Espiritismo surge em pleno iluminismo. Segundo ismo ali. Importante a gente entender que o conhecimento humano, tal qual a gente lida hoje, é recente. Embora a história da humanidade surge lá, segundo os pesquisadores, o Homo sapiens, há 400 mil anos atrás, mas a história, a ciência, ela é recente. Positivismo. Século XIX, nascimento das ciências. Auguste Comte, um francês. Bases do saber científico, em oposição ao saber empírico, ao saber filosófico, ao saber religioso.
o saber científico, observação, experimentação, enunciado de leis, ciência. Então, as ciências surgem no século XIX, antes um pouco do espiritismo. A psicologia, por exemplo, eu sou psicólogo, a psicologia surgiu na segunda metade do século XIX, na segunda metade, 1879, a psicologia vai surgir. Então, as ciências surgem, iniciam no século XIX. O espiritismo surge em meio ao estabelecimento das ciências. Terceiroísmo. Marxismo. Marxismo, interessante o marxismo. Em 1848, início do ano, dois alemães, Karl Marx e Engels, vão a Paris para lançar um manifesto, mas são expulsos de Paris e vão para a Bélgica, e lá da Bélgica eles editam o famoso Manifesto Comunista. Um manifesto de valorização do trabalho e do trabalhador. E está lá escrito, a religião é o ópio do povo. O marxismo vem se opor, mais um ismo se opondo à religião. 1848. Antes do espiritismo surge o marxismo. Ideias contrárias à religião, surge o materialismo histórico, dialético também, a partir do marxismo. Tudo isso se opondo à religião. 3 ismos. 4º ismo, o evolucionismo de Charles Darwin, que vai surgir 2 anos antes, um livro chamado, 2 anos depois, mas as ideias eram anteriores, um livro chamado A Origem das Espécies por Via da Seleção Natural. Charles Darwin. O que é que dizia a origem das espécies? Não foi Deus que criou o homem com um sopro no barro. O ser humano surge da evolução das espécies. Nós viemos dos antropóides, dos macacoides, dos mamíferos. Há uma continuidade evolutiva na natureza. Contra o ensino religioso. Até hoje a gente acha que o ser humano foi criado prontinho por Deus. Só pode ter sido obra de alguém imperfeito para fazer as imperfeições humanas, né? O evolucionismo contra a religião. 4 movimentos de consolidação do saber científico que se opõem às religiões, e surge o espiritismo em meio disso, e vinga. O espiritismo nasceu na França em 1857. Os primeiros estudos, ou centros de estudos, sociedades de estudos espíritas, surgiram em Paris logo depois. As obras eram todas em francês, depois foram traduzidas para o alemão, para o inglês, para o espanhol, para o português. Mas no Brasil, aqui na Bahia, já existia desde 1865, não era um centro espírita, grupo de estudos de espiritismo, da doutrina espírita. Até um jornal espírita tinha em 1865, 8 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos. Mas quem é que tinha acesso a isso? Quem falava francês, quem lia francês. Então, só intelectuais. Até hoje, o espiritismo é uma religião praticada classe média, classe alta. Você vê que nós somos elitistas, nós espíritas somos elitistas. O que vocês acham disso? Veja pelos carros que tem aí na porta. Né? Então não tem carro. Mas isso é um fenômeno social que a gente pode explicar. Não é o espiritismo que faz isso, né?
É o que ele é, não é o que ele propõe. Traduzido para o português, foi traduzido no final do século XIX. As obras em francês foram traduzidas só no século XIX, no final. Vem para o Brasil, o espiritismo estava morrendo na França. Morrendo na França. Enquanto estudo da doutrina, poucas sociedades. Mas antes desse declínio do espiritismo, em 1865, os livros espíritas foram queimados em praça pública em Barcelona. A Igreja Católica achou o espiritismo uma ameaça e tinha poder e queimou em praça pública. O que aconteceu? As pessoas queriam saber o que tinha naqueles livros que estavam sendo queimados. Aí pronto. Barcelona e a Espanha toda passou a ter mais centros espíritas de estudos de espiritismo do que a França, por causa da proibição. Está proibido, a gente quer saber o que é, né? Foi o catolicismo que elevou o espiritismo à categoria de rival. De rival. Alguma pergunta até aí? Nem os túmulos são tão calados assim. Dúvidas? Até aí. Tem mais coisa. Quem trouxe o Espiritismo? Quem escreveu os livros? De que forma eles foram confeccionados? Antes do Espiritismo surgir, na cidade americana chamada Hydesville, no estado de Nova York, ao norte do estado de Nova York, nessa cidadezinha, em 1848, duas meninas, depois uma terceira, chamada da família Fox, ouviram batidas no assoalho de madeira da casa onde moravam, nas paredes, as camas tremiam, e elas então inventaram um código para conversar com quem quer que estivesse fazendo aquilo, batendo na madeira, respondendo às batidas ou aos sons que ouviam de dentro da madeira. E aí começou uma comunicação. E quem estava provocando essas batidas na parede, esses sons na parede, disse que era um mascate que morreu ali, chamado Charles Rosman. Isso por intermédio de batidas. Uma batida era assim, duas batidas não, e aí as letras tinham uma quantidade de batidas, e elas anotavam, e aí começou uma comunicação, uma conversa. E isso se espalhou pelo condado de Hydesville, as irmãs Fox ficaram conhecidas, o espírito se comunicava, o que disse que foi mascate, que foi morto ali. Ocorre que, alguns anos depois disso, precisou passar uma rodovia onde estava a casa. E demoliram a casa e não encontraram nenhum esqueleto no quintal da casa, em nenhum lugar da propriedade. Aí as meninas foram colocadas em descrédito. Só que a demolição avançou e viram que tinha um esqueleto entre uma parede e outra da casa. Quer dizer, ele foi morto pelos donos da casa, em vez de enterrarem, colocaram ele entre uma parede e outra, o esqueleto, né? Hydesville. Mas na Europa acontecia fenômenos chamados mesas girantes. As mesas girantes. Era assim, numa sala muito menor do que essa, um quarto dessa, tamanho da sala, as cadeiras ficavam encostadas na parede, nas quatro paredes, e as pessoas ficavam sentadas nessas cadeiras. E no meio
da sala tinha uma mesinha, mesa baixa, né? Tipo aquelas mesinhas que se bota assim num canto, né? Mesinha para botar um telefone antigamente, né? Mesinha de madeira, 3 perninhas. Então essa mesa era colocada no centro da sala, ninguém tocava. E escrito no chão o alfabeto, de A a Z, os números de 0 a 9, a palavra sim e lá no fundo a palavra não. E a mesinha ali no centro. Alguém era colocado para fazer anotações de em que letra, em que número a mesa tocava. Sozinha, a mesa saracoteava sozinha no salão, sem ninguém tocar. Perguntas. A mesinha respondia e alguém ia anotando. Eram mesas girantes. Existia em Paris dezenas de salas onde essas reuniões aconteciam. Século XIX. Primeira metade do século XIX, precisamente entre 1940 e 1960, essas mesas, salões para as famosas reuniões de mesas girantes aconteciam em Paris, não só em Paris, na Europa, na Espanha, na Alemanha, mas era mais comum em Paris, porque Paris era o centro do mundo, Paris era a capital do mundo, né? Tudo o que acontecia em Paris. E em 1854, esse indivíduo aqui, Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, tinha 50 anos, tradutor do alemão para o francês, do inglês para o francês, educador, trabalhou na reforma do ensino da França. Esse indivíduo, esse professor, foi chamado para assistir uma dessas reuniões de mesas girantes. Para ele dizer o que ele achava. Era um intelectual. Ao assistir àquela reunião, aquela mesa pulando de um lado para outro, vendo respostas profundas, ele não disse nada. O amigo que o convidou aí perguntou no final, quando saíam: professor, o que o senhor achou? Ele disse: eu não acredito que uma mesa tenha nervos para pensar, tenha cérebro para pensar. Eu não acredito. Mas não disse mais nada, só isso. Como de fato uma mesa não pode pensar, nem uma cadeira pode pensar. É como se ele dissesse: existe alguma coisa aí que eu não sei o que é. Podia ser um truque. 1854. 1855, ele resolveu voltar a uma dessas reuniões e levou perguntas muito bem preparadas, que ninguém sabia a resposta, nem ele sabia a resposta. Perguntas do tipo assim: Átila mora onde, o bairro? Trobogi. É Salvador? Trobogi. Mora no Trobogi. Mora em apartamento. Primeiro andar, segundo andar, terceiro andar? Terceiro andar. Agora, você sabe o que está acontecendo na sala da sua casa? Na sala, você sabe o que... Não, você sabe o que está acontecendo exatamente? Não sabe. Ele presume, mas ele não sabe. Aí o que Allan Kardec fez? Perguntou à mesa: o que está acontecendo agora, na rua tal, casa número tal, na sala da casa? Que nem ele sabia. Ele sabia que era a casa de um amigo, que não estava ali, que estava em casa. A mesinha dizia: está acontecendo isso, é a casa de fulano de tal, que está sentado, está lendo isso, está fazendo aquilo. Ok. Isto era checado depois. E, de fato, aquilo estava acontecendo. Mas quem sabia? Ninguém. Então ele desconfiou: espera aí, existe alguma coisa aí que não é racional. Não tem truque, não tem lógica. Ninguém sabia que queria fazer aquela pergunta. E era instantânea a resposta.
Então ele levou dezenas de perguntas, pegou algumas perguntas, mandou para várias sessões de mesas girantes, em Paris, na Espanha, em vários lugares do mundo. Ele mandou as mesmas perguntas para saber as respostas. Compilou as respostas e publicou o Livro dos Espíritos. Não era o livro dele, porque as respostas não eram dele. As respostas vieram de entidades que diziam que eram pessoas que já tinham morrido. Assim nasceu o Espiritismo. Ele se chamava professor Hippolyte Denisard Rivail, e um espírito disse para ele que ele, numa encarnação, se chamou Allan Kardec. Era um sacerdote. Encarnação lá no século XIII ou XII. Ele, como tinha muitos livros publicados com o nome dele, ele publicou com o nome Allan Kardec. Mas todo mundo sabia que foi feito, compilado por ele. Mas como o livro era dos Espíritos, a resposta era dos Espíritos, ele colocou o pseudônimo de Allan Kardec. Alguma pergunta? Ninguém está perguntando, todo mundo sabe. Ali, rapaz, apareceu um, vai ganhar um prêmio. É um prêmio. Minha dúvida é a seguinte, tinha até anotado aqui, por que só no século XIX os espíritos começaram a se manifestar ou se apresentar? Porque na Idade Antiga eles não se apresentavam ou não queriam se apresentar? Como é seu nome? Bernardino. Bernardino. Como eu disse antes, as manifestações de espíritos sempre aconteceram na humanidade. Sempre. Todos os séculos, todas as culturas. Se você pegar a Bíblia, está cheia de manifestações de espíritos, chamados de anjos, de demônios, disso e daquilo. Sempre aconteceram fenômenos. Mas, desculpe, um conhecimento que explicasse o que era isto só foi possível no século XIX. Por quê? Porque foi o século em que surgiram as ciências. O método que Allan Kardec utilizou foi o método científico da época. Observação, experimentação, trazer perguntas que poderiam ser checadas e conclusão. Então, isso não era possível no século XV, no século XIII. Seria queimado vivo, seria morto, né? Então, o conhecimento trazido pelo Espiritismo precisou de um amadurecimento cultural para que viesse ser apresentado. Então, foi no século XIX porque a humanidade, graças ao iluminismo, ao racionalismo, por isso que Mabel falou em fé raciocinada, graças ao racionalismo, ao iluminismo, é que foi possível trazer esse conhecimento. Só por isso. A época era a época mais propícia. Mas o fenômeno sempre existiu. O conhecimento é que veio nessa época. Microfone. Foi sobre não isso pegue, mesmo, não, porque que não existia antes, era a mesma pergunta. Ok, ótimo. Mais alguém? Aquilo, Luana. Já que abriram, eu vou perguntar, mas eu estou com vergonha de ser besteira. Pergunte. O caso das irmãs Fox, você falou que encontraram um esqueleto. Precisa ter um esqueleto? Precisa ser o lugar onde alguém veio a óbito, desencarnou, para poder ter a manifestação de espíritos nesse local? Não precisa ter o esqueleto. Por que eu falei que tinha? Porque naquela época, quando elas disseram que o indivíduo foi morto ali, e que se chamava Charles Rosman, era um mascate que passava ali, e a família roubou ele e matou ele, era para ser encontrado ali o esqueleto, e não encontraram. Só na demolição das paredes é que se encontrou o esqueleto. É só para isso. Agora,
Para Charles Rosman se manifestar, não precisava estar naquela casa. Podia se manifestar em qualquer outro lugar do mundo. O espírito não está ligado ao esqueleto, não está ligado ao corpo. Se você for no cemitério, por exemplo, Jardim da Saudade, ou como é o nome do outro? Como é? Campo Santo, ou qualquer outro, o que você menos vai encontrar lá é espírito. Você vai encontrar na sua casa, na minha casa, no carro. Hein? O que foi? No carro. Vocês vão hoje voltar para casa? Você vai voltar sozinha? 4, 5 ali de carona. Você não sabia, não? Sério. É onde mais tem espírito, é onde tem gente. Você acha que o sujeito vai ficar ali sentado do lado da cova, fazendo o quê? Ele vai para casa. A pessoa quando desencarnou. Não, você. Se você desencarnasse aqui agora, o que você iria fazer? Iria para casa, falar com alguém, encontrar com alguém conhecido. Passar do susto, vai para casa. Sua casa está cheia, assim. A sua que você está rindo também. De manhã, de tarde, de noite, você deita na cama, pensa que está deitando sozinha. Olha. Tem um do lado, tem outro do outro. Não, eu não quero que você fique com medo do que eu estou dizendo. Eu quero que você fique apavorada. Com medo não, medo é pouco. Perguntas? Antes de eu passar adiante. Então, o Espiritismo nasceu enquanto conhecimento, doutrina, explicações, 1857. Fenômeno não. Fenômeno desde que a humanidade existe. Todas as culturas, tal. A doutrina nasceu ali. Livros que Allan Kardec publicou, os principais livros. Se você disser que é espírita, tem que ter lido pelo menos estes 5 livros. Ah, não concordo com o espiritismo. Você já leu? Então você não pode dizer nada. Nada. É puro preconceito se você falar de uma coisa que você não conhece. Não é preconceito? Uma vez, uma senhora, eu estava fazendo uma palestra, e terminei a palestra, ela veio falar comigo, e estava com o filho dela, 21 anos, 22 anos. Está dizendo, olha, esse é meu filho, ele é estudante de física da Universidade Federal da Bahia, e eu trouxe ele aqui para você provar a ele que espírito existe. Mas antes de eu dizer qualquer coisa, o rapaz já foi dizendo, olha, esse negócio de espiritismo, isso é tudo uma farsa, não existe espírito, porque a ciência, a física, não sei o que lá. Ele falou tanta coisa que eu quase me convenci. Eu fiquei assim, rapaz, não é que... Quando ele terminou de falar, eu não tive reação, porque ele disse tanta coisa que eu não tive reação. Aí a mãe dele disse assim, fale, Adenauer, diga aí. Aí eu olhei para ele e disse, você quer saber se o espírito existe? Morra. Vou lá me preocupar em convencer uma pessoa? Morra, vá, morra. Ah, não acredito, morra. Ah, esse negócio de reencarnação não existe. Morra. Não quero convencer ninguém. Absolutamente ninguém. O Espiritismo não quer convencer ninguém. Está explicando fatos. Você se apropria se você quiser. Se você quiser, você se apropria. Se você não quiser, você não se apropria. É o sarrafo, está ali, ó. Se você quiser, deixa ele aí. E vá procurar a salvação. Tem religião fácil que diz assim, se você acreditar em Jesus, você está salvo. Olha que coisa maravilhosa. No Espiritismo, não, você chega aqui, vai logo aprendendo. Você é o seu problema, você é a solução. Aí você vai aprender. Você é espírito, a responsabilidade de viver é sua. Vai aprender isso, não tem negócio de salvação, cumpra isso, isso e aquilo, que está resolvido. Nada disso. É você e você.
Entendeu, Átila? Entendeu, dona Luana? Ainda está com medo dos espíritos? É mesmo? E são mais altos do que você, viu? Primeiro livro espírita, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, 1019 perguntas e respostas, do início ao fim. O termo espiritismo foi criado nesse dia de lançamento. Espírita, espiritismo, espiritista, tudo criado nesse livro. Mediunidade, tudo criado nesse livro. O termo. Não existia a palavra espiritismo. Não existia a palavra mediunidade, médium. Tudo criado nessa. Existia a palavra espírito. Mas os termos que você ouve hoje foram criados nessa época. Não existia antes. O Livro dos Espíritos. Primeiro livro que inaugurou a era do espiritismo no mundo. Segundo livro, 4 anos depois, 1861, o Livro dos Médiuns, um guia para você se orientar quanto ao uso da mediunidade. Se orientar. Saber quais são os inconvenientes. Ora, você está lidando com gente. Então, quais são os inconvenientes de você lidar com desencarnados? Quais são os inconvenientes de você lidar com espertalhões do outro lado, com falsos sábios, com manipuladores, com parentes desencarnados, com seu pai, com sua mãe? Quais são os inconvenientes? Você vai aprender a lidar com mediunidade lendo o Livro dos Médiuns. 3 anos depois, 1864, Allan Kardec publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Isto é, o que é que o Espiritismo acha do Evangelho? Não é o que é que o Evangelho diz do Espiritismo. O Allan Kardec não submeteu o Espiritismo ao Evangelho, submeteu o Evangelho ao Espiritismo. O que é que diz o Espiritismo do Evangelho? O que é que eu digo dessa cadeira? Não é o que a cadeira diz de mim. O que é que eu digo dessa cadeira? O que é que o Espiritismo diz do Evangelho? Ele separa algumas frases de Jesus e analisa de acordo com o Espiritismo. Isso foi uma bomba. Isso causou um problema. Por quê? Porque só quem interpretava o Evangelho era o catolicismo e o protestantismo. Surge o Espiritismo, uma seitazinha ali, meia dúzia de pessoas para dizer o que acha do que Jesus disse. Olha que arrogância. Arrogância não, como é o nome disso? Não é arrogância não, é petulância. Olha que petulância, né? A formiga querer bater de frente com o elefante. Foi o Espiritismo. Isso provocou um problema para os adeptos do Espiritismo. Eram taxados de seita do demônio, como fizeram e fazem com os praticantes do candomblé. Demonizam. Em vez de respeitarem o candomblé, demonizam. Absurdo. Assim fizeram com o Espiritismo. Eu, quando entrei no Espiritismo, eu tinha 17 anos. Eu tenho 66, quase 67, 50 anos atrás. Não, as pessoas olhavam assim, para mim, de canto. Às vezes tinha até medo de encostar em mim. Olha, era espírita. Eu, uma vez, viajei para o Chile, 1972. Não, minto. 1978. Ditadura no Chile. Todo espírita tinha que apresentar atestado de sanidade mental. E eu não tinha. O atestado eu não tinha.
A sanidade eu tinha. Eu não tinha um atestado, mas era obrigatório. Olha que absurdo, né? Você tem que apresentar. Você professa uma doutrina, você tem que apresentar um atestado de sanidade mental. Resultado, eu não disse que era espírita. Interessante que eu vivi uma experiência interessante. Em Santiago, eu viajava com um amigo, eu tinha 22 anos, ia fazer 23 anos, 1978. Viajando de mochila, né, pela América do Sul. E Santiago, pegamos um trem na capital para ir para uma cidade do sul do Chile chamada Puerto Montt. Pegamos um trem. Sentei no trem, eu e meu amigo André. E tinha uma criança, devia ter seus 8, 9 anos, na plataforma, e a criança ficou olhando para mim. Certamente para o meu cabelo. Minha barba era muito grande, cabelo também era sem pentear, típico da época, adolescente não, jovem rebelde, essas coisas, né? Da minha época, eu e ele. Ele com o cabelo muito maior do que o meu. Então, o menino ficou olhando para mim. Eu olhava para o menino, ele estava olhando para mim. Eu voltava, o menino em pé na plataforma, assim, a uma distância de 1 metro, mais ou menos, da janela do trem. Mas ele me olhava de uma forma diferente, que não era só pelo cabelo, pela barba. Eu cheguei na minha mochila, que estava assim em cima, tirei um retrato desse tamanhozinho assim e dei para o menino. O menino pegou o retrato e levou. O retrato de Jesus. Eu dei para ele, espontaneamente. Ok. O trem partiu. O menino foi lá para outro lado da plataforma, o trem partiu. Era uma viagem de 8 horas. Que o trem ia parando em várias estações. Só que a gente não tinha dinheiro para comer. Nós esperávamos chegar lá na cidade, fazer algum trabalho, ganhar um dinheiro para comer. Quando deu meio-dia, isso era umas 8 da manhã, quando deu meio-dia, a boca salivava, porque as pessoas abriam marmita para comer. E a gente ficava olhando, pelo menos a saliva alimentava um pouco. Ficava olhando. Disfarçava um pouquinho, olhava. Ninguém oferecia a gente. Não tinha dinheiro para comprar. De lá de outro vagão, vem um senhor. E oferece comida a gente. Me lembra até, como se fosse hoje, pão com ovo cozido dentro. Ele ofereceu. É claro, né? Eu só achei pouco o que ele ofereceu, mas agradeci. Ele sentou na nossa frente e perguntou por que eu dei aquele retrato àquela criança. Aí eu perguntei o que aquela criança era dele. Ele disse, era meu filho, eu sou pastor, viajo ao Chile para pregar. Eu, meu irmão e meu filho, o filho mais velho, viajamos para pregar. Aí eu disse, eu dei porque eu quis. Ele perguntou, de que religião você é? Aí eu disse, eu não vou dizer que eu sou espírita, depois o sujeito me prende aqui, vai pedir um atestado que eu não tenho. Eu disse, eu sou cristão. Eu disse, mas cristão de quê? Congregação? Eu disse, não, eu sou cristão. Ele olhou assim, achou estranho, mas eu não mudei o discurso de ser cristão. E conversamos mais um pouco sobre o que ele fazia, em que cidade ele ia parar, depois ele foi embora. Então, o espiritismo era discriminado no Chile em 1978. E até bem pouco tempo, aqui na Bahia, se discriminava muito o espírita, ou até hoje se discrimina o candomblé. O candomblé, o praticante da Umbanda, ainda é discriminado, né? Preconceito, puro preconceito. Então, quando Allan Kardec publicou o Evangelho segundo o Espiritismo, aconteceu aquilo que eu falei na Espanha, em Barcelona, em praça pública, se queimaram os 3 livros. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. A Igreja transformou o Espiritismo em rival. 1865.
Em 1865, nesse mesmo ano, Allan Kardec publicou o livro O Céu e Inferno, mostrando que não tem céu, nem tem inferno, mas sim depoimentos de pessoas desencarnadas que viviam muito bem, psiquicamente, psicologicamente, depoimentos de pessoas desencarnadas que viviam muito mal, pelo que pensavam, pelas suas crenças, pelas suas atitudes, etc. O Céu e o Inferno. E em 1868 ele publicou a Gênese, explicando os milagres de Jesus e falando um pouco da ciência daquela época. Esses são os 5 livros básicos do Espiritismo. Ele nasceu em 1804, desencarnou em 1869, aos 65 anos, de um aneurisma na porta da casa dele. Rompeu o aneurisma, ele desencarnou. E aí, alguns meses depois, foi publicado obras póstumas com alguns escritos dele que ele não tinha publicado. Então, são 6 livros, esses 5 mais obras póstumas que não está ali. Alguma pergunta? Um momentinho só. Ele lá. Depois você. Pois não. Mário. Na sua última fala sobre o Umbanda e do Candomblé, me pareceu que houve uma associação entre o Espiritismo, o Umbanda e o Candomblé, o valor dos 30, é isso mesmo? Não. O Candomblé é muito mais antigo do que o Espiritismo. O Candomblé chegou ao Brasil na década de 30 do século XVI. Logo depois das primeiras expedições colonizadoras, vieram expedições com escravos aqui para a Bahia. Século XVI o Candomblé começou aqui. Você veja que é antigo. Se eu não me engano, 1539 foi a primeira expedição de escravos que chegou na Bahia. Depois, a costa toda, até o século XIX, chegava escravos na Bahia e no Brasil. Então, o Candomblé é antigo. Não tem nada a ver com Umbanda nem com Espiritismo. Religião africana, tem várias escolas, digamos assim, do Candomblé. E, se vocês não sabiam, se Salvador tem 400 igrejas, a maioria fechadas, tem mais de 1.100 terreiros de Candomblé. Aqui na Bahia. Bom, a Umbanda nasceu de uma dissidência do Espiritismo. É como o protestantismo nasceu de uma dissidência do catolicismo. Lá, também no século XVI, Martinho Lutero, pregando contra as indulgências, fez surgir o protestantismo dentro do catolicismo. A Umbanda nasceu dentro do Espiritismo. Lá no Rio de Janeiro, nasceu uma nova religião chamada Umbanda. Sim, Umbanda tem ligação com o Espiritismo no seu surgimento, mas hoje é uma religião diferente do Espiritismo, embora tenha práticas muito semelhantes. O que é que tem de comum entre o Candomblé, a Umbanda e o Espiritismo? A mediunidade. Todas 3 usam a mediunidade. Você vai num terreiro de Candomblé, mediunidade. Vá num centro de Umbanda, mediunidade. Venha num centro espírita, mediunidade. É o que tem em comum. Mas são doutrinas diferentes. Embora a Umbanda se pareça muito com o Espiritismo. Se você chegar em certos centros de Umbanda, que tem mais no Rio de Janeiro e em São Paulo, você vai ver livros espíritas lá, eles estudam. Mas você vai no Candomblé, não tem livro espírita nem de Umbanda. Entende? O Candomblé é diferente. É uma outra religião totalmente diferente, que não nasceu nem da Umbanda nem do Espiritismo. É mais, digamos assim, fidedigna. Mabel. Ela é má e é bel. Ontem tinha aqui uma Vilma. Ela é vil e má. Né? Você é má e bel. Pois é, Vilma. Como é que bota vil e má? Vilma. Assim vai, diga. Mas o meu nome quer dizer amada. Isso. Claro. Bem, quando Kardec produziu a primeira obra, o livro dos Espíritos, foi uma compilação
Não, ele pegou, como eu falei, ele levou as perguntas para vários centros de estudos, várias reuniões de mesas girantes. A mesma pergunta. Então, ele mandava a mesma pergunta para um centro em Paris, outro em Lyon, outro em Berlim, outro em Roma, e recebia as respostas. Diferentes respostas para a mesma pergunta. Iguais respostas para a mesma pergunta. Essas respostas iguais, ele publicou como sendo uma única resposta. Então, foi assim que ele fez. Desculpa eu estar bebendo na boca, porque é sede. O que mais? Mas ele não atribui os livros dele a nenhum espírito específico. Não. Nem ele era um médium que psicografava e que trazia as respostas oriundas da mediunidade dele, nem era um espírito que dava a resposta. Embora no livro você vai encontrar depois... Que é isso, meu Deus? Isso é um trio elétrico. Não é um telefone, é um trio elétrico. Nem ele, embora no livro você vai encontrar depoimentos de um ou outro espírito que ele considerou relevante aquele depoimento, ele publicou, entendeu? Mas era universalidade de ensino dos espíritos em várias partes do mundo. O que mais? Continuando. Princípios básicos do Espiritismo, conceitos básicos. Deus. Para o Espiritismo, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Somente isso. Tudo que você colocar depois de Deus é seu. Deus é amor. É você que está colocando. Não que Deus não seja amor, mas para o Espiritismo, Deus é a causa primeira de tudo. Deus é bondoso, tudo é você que está colocando. Conceito de Deus no Espiritismo é o conceito de Deus como causa de tudo. Então, se você vai no budismo, não tem Deus. Se você vai no hinduísmo, tem vários deuses. Se você vai no taoísmo, não tem Deus, religião sem Deus. Se você vai no cristianismo, tem um Deus. Vai no judaísmo, tem um Deus. Embora os judeus eram antes politeístas, depois mudaram para serem monoteístas. Cada religião tem o seu conceito de Deus. O Espiritismo diz que Deus é causa, é a causa. Cada pessoa tem o seu conceito de Deus e se relaciona de uma forma particular. Espíritos. No Espiritismo, espíritos são pessoas. Nada mais do que pessoas. Não tem asa, não tem anjo, não tem demônio, tem pessoas, seres humanos. Mabel, quando desencarnar, é como se ela acordasse. Rapaz, pobre é um negócio. Pobre vive de ilusão, sabe? Pobre vive de ilusão. Mabel, a desencarnação é um acordar como você faz toda manhã. É só acordar. Você está lá na cama, no hospital, tal, acabou os sinais vitais, fechou os olhos. Aí você abre o olho. Peraí, o que aconteceu? E vê o corpo ali. Não, às vezes fica ali do lado do corpo. Uma vez, meu sogro desencarnou em 1989, 88, 89... Não, 1989, se eu não me engano. Bom, ele desencarnou. E ele tinha 7 filhos, né? E minha sogra estava na minha casa, porque ele estava doente. Ele teve um AVC no interior e foi trazido aqui para Salvador. Uma UTI aérea trouxe e colocou ele no hospital Aliança. Pois bem, acho que foi o hospital Aliança. Foi.
Não pude ver, porque só era a família que podia ver, as filhas, a mulher. Só 2 filhas que foram vê-lo na UTI, a gente ficava na antessala. 4h da manhã, o médico me telefonou para minha casa, porque minha sogra estava hospedada na minha casa, dizendo que ele tinha desencarnado. Ok. Acordei minha sogra, ela já sabia, quando acordei, ela já sabia que tinha sido por isso, né? E aí teve velório, naquele tempo tinha velório, né? O dia todo, lá no Jardim da Saudade. Teve que esperar o enterro para ser no outro dia, porque tinha uma filha na Itália que veio, pegou um voo lá e veio, estava viajando de férias, e veio, eu sei que o enterro foi no dia seguinte, outro dia. E eu fui lá, tomei todas as providências de caixão, de funerária e tal, e fui trabalhar. De noite eu voltei para casa, umas 10 horas da noite, vindo do trabalho. Estava meus 3 filhos e 2 babás tomando conta deles, eram pequenos. Quando eu abri a porta do apartamento, eu morava ali na Pituba, eu vi a sala cheia de gente, cheia de desencarnado. Eu não conhecia ninguém. Aí eu pensei, deve ser parente dele, desencarnados, de lá de Jiquié, que está ali fazendo pouso na minha casa. Tudo bem, me deixando em paz, pode ficar aí, conversando, batendo papo. Entrei. O que foi, Luana? Você está me olhando, Luana? Fui na cozinha, preparei um sanduíchezinho, comi um sanduíche, bebi refrigerante, fui lá, tomei um banho e dormi. Meus filhos estavam dormindo, as 2 rapazes dormindo no quarto com eles 3. Me deitei, saí do corpo, consciente como estou aqui, no meu quarto. Quando eu vou sair do corpo, sair do quarto, tinham 2 pessoas dentro do quarto, querendo conversar comigo. Eu não conhecia. Eu pedi licença. Eles ficaram na minha frente, não me deixando sair do quarto. Eu disse, dá licença, eu estou na minha casa. Você pode ficar da porta do quarto para fora, aqui dentro não. Não vi nenhum sinal deles iam sair. Sabe o que eu fiz? Voltei para a cama, acordei meu corpo, acendi a luz. Saiam do meu quarto agora. Você faria isso? Por que você tem que lidar com espíritos como se fossem deuses ou monstros? Lide com pessoas porque pessoas são. Fiz isso, apaguei a luz, voltei para o corpo, dormi. Saí do corpo de novo, eu já me vi no Jardim da Saudade. Chego no Jardim da Saudade, estava a minha sogra, minha cunhada, minha esposa e mais a tia de minha esposa. Ali. E o caixão. E o corpo dele ali. E ele em pé. Do lado do caixão. Ele, meu sogro, o senhor Alexandre, do lado. Eu me aproximei dele e disse, senhor Alexandre, ele não me ouvia, não olhou para mim, mas eu ouvi ele dizendo, quero ir para casa, quero ir para casa. E eu, senhor Alexandre, o senhor não está vendo que o seu corpo morreu? Mas ele não me ouvia. Eu toquei nele, tomei um choque. Sabe quando você bota o dedo na tomada? Não sei se vocês já tomaram choque. Eu me tremi, não sei por que esse choque, acho que era porque ele tinha desencarnado recentemente, deveria estar energizado com algum tipo de vibração que não era semelhante à minha. Esse choque foi tão grande que eu acordei lá, na minha casa, e não consegui dormir mais porque aquele choque vibrou muito o meu corpo. O que aconteceu? Eu contei isso depois, e minha cunhada me disse que na UTI ele teve que ser amarrado, porque ele queria ir embora, queria arrancar tudo aquilo para ir embora,
ele já não conseguia mais mastigar por causa do AVC, mas ele tinha força para sair dali, teve que ser amarrado, e só dizendo, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa. Foi dessa forma que ele desencarnou, eu quero ir para casa. E é assim que acontece. A desencarnação é um fenômeno natural. É a continuidade do eu. Você não vai para lugar nenhum, a não ser que alguém lhe tire dali e lhe leve para algum lugar. Você desencarna ali. Espíritos são pessoas. Desencarnação é um fenômeno biológico, saída do corpo, como você sai quando você dorme. Sai do corpo. Alguma pergunta? Diga, moça. De verde. É o que? É esperança? Esse verde é o quê? É qualquer coisa que... É uma árvore. Pode ser, pode ser. Você que tem a capacidade de visualizar os espíritos, como você diferencia, na hora que você está vendo essa multidão de espíritos do encarnado do desencarnado? Qual é o seu nome mesmo? Kátia. Kátia mesmo, Kátia. Kátia, raramente eu vejo espíritos. Raramente, muito raramente. E qualquer médium vidente vê muito raramente espíritos. É uma faculdade rara. Se alguém disser a você que fica vendo espírito, está falseando. Eu me lembro, ao longo desses quase 50 anos de estudo de espiritismo, ter visto uma dúzia de vezes. Muito poucas vezes. Isso sou eu. Pode ser que tenha outro que veja muito mais, mas eu vi muito poucas vezes. Qual é a diferença? Primeiro, eu raramente vejo o corpo inteiro. É mais daqui para cima. Mas já vi só silhueta, só o rosto. Só o rosto. Raramente você vê o corpo todo. Agora, o meu corpo eu já vi todo. Eu fora dele já o vi todo. Eu deitado lá, o corpo dormindo, eu do lado de fora. Agora, espíritos, muito raramente o corpo todo. Você não tem dúvida por quê? Eu não tinha dúvida que era, porque primeiro a aparência era um pouco diferente. O ambiente não tem a luminosidade deste ambiente. É diferente, as coisas não têm cor, algumas têm cor, mas é você que vê aquela cor, porque o objeto ele não tem essa cor, né? O espírito a gente vê uma silhueta, uma vibração, uma sombra, um vulto, né? E muitas vezes, aí sim, a imagem é na minha cabeça, não é lá, não é onde está, aparece aqui. Várias vezes eu já vi aqui dentro da minha cabeça. Eu sei que está ali, mas a imagem vem aqui. Isso varia de fenômeno para fenômeno, de pessoa para pessoa, não tem um padrão, tá? Justamente, eu ia perguntar justamente o que ela perguntou. Então, você já perguntou. Agora, aqui também, eram duas perguntas, você respondeu. E o que lhe motivou a ser espírita foi família? Não, minha família, ninguém era espírita. Tanto é que quando eu comecei no espiritismo, um irmão meu queria me matar, para eu não ser espírita. Olha, com a faca, me matar. Minha mãe, quando eu tinha 21 anos, eu comecei com 17, quando eu tinha 21 anos, minha mãe me chamou para conversar comigo. Meu filho, eu quero falar com você. Eu tinha um medo danado de minha mãe. Minha mãe era baixinha. Olha, mulher baixinha. Alguma coisa tem ali de poder. Era baixinha e sergipana, imagine. Ela me chamou para conversar. Aí eu fui. Ela se trancou no quarto comigo, eu sentei no chão, junto da cama dela. Ela estava com raiva de mim. Eu não tinha feito nada. Quem é? Ela para mim, quem é você? Você não é meu filho. Eu quero meu filho de volta. Isso porque eu era espírita. Minha mãe era muito católica. Eu quero meu filho de volta. Só anda com livro debaixo do braço. Não namora, parece que é. Ela disse, né? Parece que é. Eu também achava que eu tinha dúvida se eu era, se eu não era. Minha mulher me disse que me resgatou, né? Então, ela tinha
me acusava, você está vendo que esse negócio é coisa do demônio, isso não presta. Falou, ia de um lado para o outro, eu sentado ali com medo danado dela. Né? Aí ela terminou de falar, eu fiquei calado. Você não vai dizer nada, não? Eu olhei para ela e disse, eu amo a senhora. Acabou. Ela abriu a porta do quarto e eu saí. Só disse isso a ela. Sabe por quê? A ninguém interessa a sua convicção. Muito menos eu querer rebater minha mãe. Ela passou 15 anos falando comigo monossilabicamente. 15 anos. No meu aniversário de 36 anos, ela foi a um centro espírita que eu estava fazendo a palestra, ali em Brotas. Ela e meus irmãos. Quando ela entrou no centro, eu não consegui falar mais de emoção pela presença dela. Não tinha nenhum espírita na família. O que me levou ao espiritismo, eu estudava numa unidade militar em Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes. E um dia eu estava chorando, um adolescente, 17 anos, né, chorando com saudade de casa, de meus irmãos, somos 10, minha mãe teve 10 filhos, né? Eu com saudade de meus irmãos, saudade de casa, só estou chorando. Aí um colega meu disse, Adenal, você está chorando por quê? Eu contei para ele. Ele disse, eu vou lhe levar num lugar. Na unidade militar, que é um quartel muito grande que tem em Campinas, tinha um grupo de estudos espíritas. Ele me levou de noite nesse grupo. Quando eu assisti um sujeito falando de espíritos, eu disse, isso existe. Eu me identifiquei com aquilo. Pronto. A partir dali, passei a estudar espiritismo. Era bem jovem, mas enfrentei esses preconceitos. Depois minha mãe, depois desse dia, falou comigo que não entendia, que passou a entender, né? Mas nunca briguei com ela por causa disso. Nunca falei nada. Nem com irmão nenhum. Tem um irmão que era obsidiado, ele era portador de esquizofrenia, ele me batia muito, porque eu era espírita. Mas nem doía. Nem doía. Mas deixa eu terminar aqui. Diga, dona Mabel. Deixa eu ver o microfone. Que nome tem esse fenômeno? Desdobramento ou viagem astral. Comigo acontece assim muitas vezes, sair do corpo e ir a vários lugares, totalmente consciente, não é sonho. Certo. E você vê isso, você percebe, você tem consciência. Total, como estou aqui. Mas não acontece com todo mundo. Com todo mundo. Todo mundo. Eu nunca tive isso. Vem cá. Você tem quantos filhos? 3. Você tem quantos filhos? Nenhum. Então ela vai dizer que nenhuma mulher pode ter filho? Toda mulher pode ter filho. É só você treinar e merecer. Não sei se você merece, hein? Estudando. Por que você não estuda? Muito boa, maravilhosa. Olha, uma vez eu estava... É porque não tem tempo. Eu ia contar uma história de desdobramento. Só uma. Eu estava hospedado na casa de meu cunhado, em Ilhéus. E saí do corpo, na casa dele, uma casa grande, né? Estavam várias famílias ali em Ilhéus. E eu fui nos quartos. E fui no quarto dele, do casal. E vi a mulher dele nua da cintura para cima. Sério, eu vi. Vi. O corpo humano é bonito e tal. De manhã cedo, a gente estava tomando café, eu me lembrei, gente, e ele estava, né? Eu tive um desdobramento. E contei que eu via minha cunhada, que estava na mesa, que eu vi. Nunca mais ele me convidou para a casa dele. Não sei por quê. Não sei por quê. Adenauer, tem uma pergunta Oi. aqui no fundo. Diga. Você falou que a pessoa, quando desencarna, né,
ele desencarna naquele momento, ela queria ir para cá, ele queria ir para casa. Ó, continuidade do eu. Ele precisa que alguém venha buscá-lo para Em geral, sim. Em geral, sim. É como se tiver um acidente de carro aí no meio da rua, o que acontece? A SAMU vem e leva. Né? Mesma coisa. Diga. O que é que você acha dos estudos de quase-morte? Fantásticos, estudos de quase-morte, né? Eu já vivi também experiência de quase-morte. Eu tive um AVC há 6 anos atrás, 5 anos e meio atrás, né? Fiquei na UTI. É interessante, né? É uma experiência muito boa você sair do corpo e voltar, quase ir. Tem relatos muito significativos, né? Eu me lembro do que acontecia na UTI ou fora do corpo, né? É interessante as histórias. Não, tinha túnel não. O único túnel que eu passo é o que tem aqui em Salvador. Não tem negócio de túnel não, mulher. Diga. Existe um objetivo quando você faz esse desdobramento ou não? Se tem o quê? Um objetivo. Comigo geralmente tem objetivos. Às vezes eu venho aqui de noite, fora do corpo, participar de trabalhos. Já visitei cidades espirituais, fora do corpo, consciente. O objetivo é você consolidar a sua consciência de ser espírito imortal. Eu não tenho dúvida. Não precisa ler livro nenhum. Se eu me vi fora do corpo, que tal? Se você se visse fora do corpo e soubesse que seu corpo está deitado ali, que não é ilusão, vai num lugar, vê uma pessoa, vê o que a pessoa está fazendo, volta e depois percebe que era aquilo que ela estava fazendo. Você não tem dúvida, não precisa livro. Ser espírito é uma experiência sensorial, real. Entende? Bom, deixa eu terminar que eu só tenho poucos minutos. Então, imortalidade é a continuidade do eu. Você continua. Independentemente de sua crença, independentemente de sua etnia, independentemente do que for, a desencarnação é um acordar, como é o sono. É a continuidade do eu. Você não vira outra pessoa, não vira demônio, não vira anjo, não vira obsessor, não vira isso, não vira aquilo. É pessoa, ser humano. Farinha do mesmo saco. Nós, espíritos, seres humanos, evoluímos. Não existe involução, só evolução. Um ser humano, como quando desencarna, não reencarna num animal, não acopla, não tem córtex cerebral, não acopla. É um processo evolutivo, complexidade crescente. Uma pessoa mais evoluída é uma pessoa que tem mais habilidades do que outra. Se eu quiser saber, comparar o grau de evolução de Átila com o de Léo, eu terei que avaliar as 20 últimas encarnações de cada um e saber quais são as habilidades que ele conquistou, quais são as habilidades que você conquistou. Certamente são diferentes, mas quais são as mais úteis para a época atual? Esse se adaptará melhor. Ou ele ou esse. Evoluir é integrar habilidades. Mediunidade, faculdade humana. Todo ser humano possui a condição de ser influenciado por espíritos, todo ser humano. Preto, branco, amarelo, cor-de-rosa. Baiano, chinês, americano, russo, inglês, alemão, todo mundo é médium. Espírita, católico, budista, todo mundo é médium. É uma condição do espírito. Reencarnação. Retorno biológico a um novo corpo via concepção, não é via fecundação. Isto é, Mabel, quando desencarnar, passasse uns 50 anos numa cidade espiritual lá, trabalhando, né, para ganhar asas, né? Se não é isso que você quer, trabalhar, não vai ganhar asa coisa nenhuma, né? Aí você vai reencarnar. Acertou com Léo, com Daniele, né? Para reencarnar, vai ser filhos deles, né? Eles transam, vão fazer inseminação artificial, fecunda um óvulo. Fecunda um óvulo. Forma um embrião.
você não se acopla a um embrião. Você precisa de uma mulher para colar no útero. Colou, você está apta a reencarnar. A reencarnação depende dessa união, óvulo fecundado e útero ou qualquer parte do aparelho reprodutor da mulher. Por isso que tem gravidez tubária, né? Mas é o útero, o aparelho que permite, quando o embrião liga, a reencarnação. É um fenômeno biológico. Todo mundo reencarna. Quantas vezes? Bote aí alguns milhares de vezes você já reencarnou. 2.000, 3.000 encarnações. Imagine, se não presta hoje, como era no passado. E o Espiritismo adota a moral cristã. Poderia ser a moral budista, poderia ser a moral do candomblé, poderia ser a moral muçulmana. O Espiritismo adotou a moral cristã porque os espíritos que coordenaram trazer a doutrina espírita eram cristãos. Por isso que o Espiritismo adota a moral cristã. Não é porque é a melhor, não é porque é a única, mas porque aqueles que organizaram o Espiritismo eram cristãos. Perguntas? Que silêncio. Diga, moça. Peraí, Mabel. Calma, Mabel. Tem pessoas que dizem que reencarnam mais vezes do que outras? Olha, é possível. Quanto mais acomodada seja uma pessoa, mais vai precisar reencarnar, porque perde o time. Digamos que nós aqui sejamos de uma família, nós 2, 4, 6, 7 comigo, pai, mãe e filhos. Nos aprimoramos, nos dedicamos, trabalhamos, estudamos, aprendemos muita coisa, desencarnamos. Quanto tempo leva para a gente reencarnar? Agora vamos pegar aqui, Mabel, preguiçosa, né? Não, é só um exemplo. Ficou zangada comigo? Não, olha aí. Então, vamos pegar assim essa família aqui, só tem acomodado. Gosta de tomar umas, entorpecer os sentidos, né? O entorpecimento dos sentidos dificulta o aprendizado, integra menos habilidades. Quanto tempo leva para reencarnar? 2 famílias, 2 grupos de espíritos, certamente esse grupo de espíritos se prepara mais para uma nova encarnação, demora aí uns 100 anos. Esse grupo aqui tem que voltar logo, porque senão perde tempo demais. Então, quanto mais atrasado o espírito, maior o número de encarnações que ele precisa. Deu para entender? Bom, por causa do horário, tenho que passar para a coordenação. Agradeço a vocês estarem comigo na aula de hoje. Tudo o que eu disse, vocês vão poder perguntar mais nas próximas aulas, nas próximas semanas. Ok? Obrigado, muita paz a vocês.